Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina Estrutura e Organização da Escola de Educação Infantil. Hoje nós iremos debater sobre o capítulo 5, que já se encontra na unidade 2, com o tema a criança, sua formação pessoal e social. Nós já debatemos em aulas anteriores o quão é importante essa etapa da educação para o indivíduo, para o ser humano, pois nesse momento da educação básica, nessa fase da educação básica, que é a educação infantil, o sujeito, a criança, ela vai passar a desenvolver o seu senso de socialização, vai perceber que o mundo no qual ela vive é um mundo muito mais amplo do que aquele que ela tão somente conhece até aquele instante que ela vai ingressar na educação infantil. Então, nós podemos observar que, com o avanço das pesquisas, especialmente na área da psicologia, nos estudos relacionados ao desenvolvimento humano, chegou-se às concepções do quanto a criança ela aprende e se desenvolve, e o aprendizado e desenvolvimento dela nessa etapa, o quanto se faz importante para que ela possa refletir lá no futuro próximo, quando essa criança tornar-se um adolescente e posteriormente um adulto. A criança, ela deixou de ser vista como aquele adulto em miniatura, e hoje, através dessas teorias de desenvolvimento humano, nós percebemos que a criança ela é vista como um sujeito social e histórico. Então, o componente social no qual a criança está inserida, o contexto histórico dessa criança, são fundamentais para que eu possa entender e compreender como que vai se dar todo o seu processo de desenvolvimento. Lembrando que quando nós falamos de desenvolvimento humano, nós teremos um padrão, como nós já vimos aí em outras disciplinas, mas esse desenvolvimento ele não é um desenvolvimento por igual. Cada indivíduo é um indivíduo singular, apesar de fazermos parte de uma grande sociedade, de um grande contexto histórico e social, tá certo? Então a criança, ela possui uma natureza singular, assim como todos nós, e ela é capaz de construir conhecimentos por meio da interação com o meio e com outras pessoas. Então, essa construção de conhecimento da criança, ela vai se dar tanto dentro do contexto, em decorrência do contexto social, pois ela é um sujeito social, pois ela vive em interação com outras pessoas, como também do seu contexto histórico, o contexto histórico no qual a criança está inserida, o meio histórico. E aí, quando eu falo do meio histórico, eu vou falar de diversos aspectos, como a cultura, a origem, a religião. Tudo isso constitui esse meio histórico, do qual a criança está inserida, para que ela realmente possa ter ali, passar por um desenvolvimento. Ela vai adquirir características próprias de um desenvolvimento. Por isso que nós falamos agora há pouco, a criança ela é um sujeito social, mas que ela tem a sua singularidade, porque cada criança está inserida dentro de um contexto cultural, dentro de uma determinada religião, de uma determinada origem. Então tudo isso acaba exercendo essa influência no desenvolvimento da criança. E qual o papel então do professor diante dessa peculiaridade, ou dessa característica social existente e que nos faz por vezes agir de uma maneira errônea? Como assim agir de maneira errônea? Porque às vezes o professor ele não enxerga esse indivíduo enquanto um ser singular, enquanto um ser único, e isso acaba prejudicando o seu processo de avaliação quanto ao desenvolvimento dessa criança nessa etapa. Então, cabe ao professor desprender-se dessa ideia de detentor do saber, ou seja, eu sei que existe uma teoria de desenvolvimento que me dá um padrão e toda criança tem que se desenvolver de acordo com aquela teoria. Não, não é bem assim. O professor ele tem que deixar de acreditar que ele é
o centro do processo, né? E passar, né, para essa criança esse espaço de aprendizado, né? Para que ela realmente seja o centro e o ator principal dessa aprendizagem, né? Ele tem que dar espaço, ele tem que dar poder para a criança, para que ela possa realmente ali a se desenvolver, seja por meio das brincadeiras, dos jogos, das observações, dos questionamentos. A criança, ela questiona bastante, ela chega numa fase ali em que a famosa fase dos porquês, né? Ela questiona o porquê de tudo. Então a criança, ela explora, ela constrói conhecimentos, né? Então a função do professor é a função de um mediador de conhecimento. A criança, ela não é aquela folha em branco, não é aquela tábula rasa como o John Locke ele defendia lá no século XVII. Não, nós estamos aqui falando de século XXI. Então a criança, né, que se desenvolveu, essa concepção de criança, de infância foi desenvolvida ao longo dos séculos, nos mostra que essa criança, ela traz de casa assim um conhecimento, ela traz uma carga histórica, e isso deve ser respeitado, e compete então a esse professor mediar esse conhecimento, né? Oferecendo à criança oportunidades de ação. Nessa mediação, o professor precisa criar situações nas quais a criança possa interagir. A criança, ela por vezes vai chegar no espaço educacional, no espaço escolar, e ela tem um pré-conceito estabelecido, ela tem um pré-julgamento, um conhecimento prévio que ela traz de casa, e isso pode até causar uma certa dificuldade na interação dela, causar com que uma barreira passe a existir ali perante aquela criança e o restante do grupo, né, do qual ela tem que se socializar. Então o professor precisa criar essas situações no qual essa criança realmente ela possa interagir, para que ela possa dessa forma consolidar aqueles saberes que ela já traz de casa, né, aqueles saberes que ela já traz de outros ambientes, aquele contexto histórico no qual ela está inserida e que ela leva para dentro da escola, para que dessa forma ela possa ter em si um interesse por novas descobertas despertado. A criança, ela vive uma fase de descobertas. Se o professor não buscar artifícios, não buscar criar situações para fazer com que essa criança interaja e que ela tenha um interesse por novas descobertas, essa criança ela vai acabar ali estagnando dentro daquele ponto de desenvolvimento e ela não vai mais se desenvolver. Ela vai parar, por quê? Porque ela não tem mais interesse, né? Então, por exemplo, quando nós falamos vamos pegar uma situação aqui da matemática, né? Ou do processo de alfabetização e letramento, quando a criança ela já atinge um certo grau de conhecimento daquilo que está sendo passado, ou que ela traz de casa, porque de repente o pai ou a mãe, né, um tio, uma tia, começa ali os primeiros passos dessa alfabetização, quando ela chega na escola, que ela se depara com aquilo que ela já viu em casa, o professor precisa trazer algo novo para que ela tenha interesse de descobrir novas coisas e dar prosseguimento nesse processo matemático, nesse processo de alfabetização e letramento, né? Então, para que realmente o professor tenha êxito, é importante o professor planejar a ação pedagógica, mas não planejar por planejar. Ele precisa planejar essa ação pedagógica embasado nas teorias que entendem a criança. Então, daí a importância do nosso conhecimento em todas aquelas teorias que já foram passadas anteriormente, de Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Todas essas teorias elas acabam aí auxiliando o professor dentro do seu processo de planejamento, tá? Para que ele possa realmente entender a criança como um agente na educação. Ou seja, o ator que vai agir, né, o elemento que vai agir nesse processo educacional é a criança. O professor ele está ali para mediar o conhecimento, mas a criança, ela é o agente principal, pois é ela que modifica e é modificada pelo meio. Se a criança, ela é quem vai agir, ela é quem vai ser o ator principal,
ela tanto vai modificar em que sentido? Se de repente o professor percebe que uma ou algumas crianças estão tendo dificuldade nesse processo de desenvolvimento, compete ao professor então buscar novos meios para que essas outras crianças que de repente não estão acompanhando possam se inserir dentro do acompanhamento, né, da turma. Claro, respeitando a individualidade de cada um, respeitando a singularidade de cada um. Então, a partir do momento que o professor ele de repente vai replanejar, porque uma das características do planejamento é a flexibilidade, a criança está agindo no processo de modificação. E ela, a partir do momento que adquire esses novos conhecimentos, essas novas descobertas, ela também é modificada. Modificada por quem? Pelo meio no qual ela está inserida. Portanto, né, a criança ela convive no contínuo processo de adaptação a novas situações, que se apresentam de acordo com os valores e normas próprios da cultura no qual ela está inserida. É preciso lembrar que, para planejar e agir com segurança e criatividade, o professor tem que estar em constante aprimoramento profissional. Nós falamos há algumas aulas sobre a formação do professor, né? O quanto esse professor ele precisa realmente ser um professor que vai buscar novos conhecimentos, que vai buscar novos estudos, fazer uma especialização, um mestrado, se possível, preferencialmente dentro da área em que esse professor tende a atuar. Eu sempre digo, e aí eu pego aqui especificamente o pedagogo, que é o profissional que atua dentro dessa etapa da educação básica, né, o pedagogo especificamente, que uma das vertentes da pedagogia, como todos sabem, é a docência. Esse pedagogo, ele precisa, ao decorrer do seu curso, e eu falo isso para vocês, traçar o seu perfil de atuação. Né? O pedagogo, não adianta o pedagogo que de repente tem um perfil mais para gestão querer, por uma questão de empregabilidade, atuar numa educação infantil se de repente ele não tem o dom. Vamos utilizar aqui o termo dom. Né? Então eu digo que o professor, ele precisa, o pedagogo, ele precisa traçar o seu perfil. Então se o teu perfil é para a educação infantil, findando a tua graduação, busque uma especialização voltada para a educação infantil, voltado para esses novos conhecimentos naquilo que tange a educação infantil. Né? Não consegue, de repente, muitos professores falam, o acadêmico já reclama de falta de tempo, aí quando se forma, pensa que vai melhorar, não, também reclama de falta de tempo. Mas isso não te impede de repente fazer pesquisas em livros, na internet, né? Você anda com o celular, você tem um computador na palma da mão, através de leituras, de conversas com outros professores. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de aprimoramento profissional, porque você vai adquirindo novos saberes nesse contato com outros professores, experiências que outros professores têm para de repente estar passando para vocês que estão iniciando essa caminhada profissional de vocês. Né? Então, seja professores da mesma escola ou até mesmo através de um chat com professores do outro lado do país, né, de outros estados, de outras regiões, tudo isso contribui para a formação continuada desse profissional da educação. E claro, né, gente, não podemos esquecer que, voltando a falar aqui das especializações, né, das pós-graduações, que podem ocorrer tanto no formato stricto sensu quanto lato sensu, só para vocês entenderem, uma pós-graduação lato sensu são as especializações, os MBAs, enquanto que a stricto sensu já envolve o mestrado, o doutorado. Então tem várias especializações que você pode fazer na modalidade EAD, a educação à distância. Né? Nós estamos aqui nesse momento numa videoaula dentro da modalidade de educação à distância. Então, tem muitas faculdades. Agora, claro, procure uma faculdade que realmente seja reconhecida, que tenha nome no mercado e faça uma especialização. Né? Da sua casa, você consegue ali tirar 1 hora, 2 horas de tempo para você estar estudando, né, e fazendo essa especialização, para que você possa estar ali, né, melhor preparado para lidar com todo esse processo aí de aprendizado e desenvolvimento dessa criança dentro da sala de aula, tá bom? É muito importante esse aprimoramento profissional do professor, tá bom?
Bom, a resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, né, do dia 17 de dezembro de 2009, embasa essa concepção no artigo 4º, né? As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança é centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói. Então, olha só, essa resolução do Conselho Nacional de Educação Básica já vem justamente a reforçar aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Sobre essa singularidade da criança, sobre o papel da criança nesse processo de ensino-aprendizagem, tá? Onde esse papel, a criança é o agente principal e ela tem esse direito, esse papel, né, respeitado por lei, portanto é um direito da criança ser enxergada enquanto sujeito histórico, enquanto sujeito social, né, detentora de direitos e que deve fazer parte de interações, de relações e práticas cotidianas, tá, para construir uma identidade, seja uma identidade pessoal, né, o caráter que ela vai se formar e vai levar para a fase adulta, como também a construção de uma identidade coletiva, né, o meio no qual ela está ali inserida. O problema é que muitos professores esquecem que essa socialização depende da conquista de confiança individual e da interação entre crianças e adultos, né? Muitos professores, por vezes, acabam não colocando a criança como centro, e sim se colocando como centro, e não são ali mediadores, né? São apenas transmissores de conhecimento, e isso acaba prejudicando, porque a criança ela precisa adquirir essa confiança no professor, né? Na interação com outras crianças também, para que ela possa realmente ali se desenvolver, tá? Inúmeras vezes são presenciadas situações em escolas de educação infantil em que a criança é impedida de manifestar suas opiniões, né? Quando o professor, a criança de repente quer expressar algo, o professor, menino, cala a boca, fica quieto, me deixe em paz. Gente, são situações que eu já presenciei, tenho certeza que muitos de vocês já presenciaram, e que acaba causando um grande prejuízo para o desenvolvimento da criança. A criança, ela precisa se manifestar, ela precisa manifestar suas opiniões, tomar a iniciativa, demonstrar seus sentimentos, tá? Pois a ampliação das relações sociais depende disso, né? As relações sociais contribuem para o reconhecimento das características próprias de cada um. A construção da identidade, como nós falamos agora há pouco, seja pessoal ou coletiva, ela depende dessa interação, tá? Dessa relação social, dessa relação da criança para com o meio, tá certo? Para que a criança possa constatar as diferenças entre as pessoas, para que ela possa valorizar-se, para que ela possa ali aproveitar-se de todas essas vivências para um enriquecimento, né? Então, na medida em que a criança percebe que é perfeitamente natural que as pessoas tenham opiniões divergentes e maneiras de agir diferente, isso tudo vai contribuir para o enriquecimento e o fortalecimento da identidade dela. A criança ela vai ter uma opinião, o professor, utilizando-se de uma linguagem acessível, a criança também pode expressar sua opinião e os dois ali estabelecerem um diálogo, criando essa confiança para essa criança, né? Então, daí a importância do professor preparar situações, né? E esse preparo é através de um planejamento, né? Voltando a repetir, é importante o professor planejar, e esse preparo dessas situações onde a criança ela possa perceber-se como pessoa. A criança tem que entender que ela é um ser, que ela está ali construindo a sua identidade pessoal e coletiva, tá? E que ela possa exercitar a sua independência e a sua autonomia. E aí você percebe a importância do professor para que realmente ela possa passar por essa caminhada e realmente se construir enquanto pessoa, né? Construir a sua identidade, tá certo, gente? Bom, daqui a pouquinho estaremos ao vivo lá no grupo de vocês, né? E a aula de hoje, ela já encontra-se na unidade 2, tá certo? Do material, das páginas 79 a 100, tá bom?
bons estudos e aguardo vocês daqui a pouquinho para um bate-papo lá no nosso grupo da disciplina no WhatsApp, tá bom, gente? Beijos e até a próxima.